Hoje nós vamos falar sobre o Coringa do Feng Shui. Como assim, Polly? Coringa do Feng Shui? Sim, é disso que nós vamos falar. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. Gente, bem frio aqui no sul hoje, amanheceu gelado por aqui, mas vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas falam que é ótimo e ele é o Coringa do Feng Shui. É o espelho. Por isso que está aqui a imagem aqui, tá? O espelho do Feng Shui, quer dizer, qualquer espelho, né? Não é qualquer espelho. O espelho no Feng Shui é utilizado para fazer algumas correções e ativações da energia no local. Então nós vamos começar onde que a gente deve colocar espelho. A primeira coisa, o espelho, ele serve para o quê? Para ampliar, porque um espelho, quando o espelho é grande, ele amplia o espaço. Aqui eu estou na minha sala de jantar, pode ver como eu tenho... Ela não é muito grande essa sala aqui, eu acho que ela tem uns 5,5 metros por 3, né? Assim, 5,5 metros aqui por 3, tá? Então, são uns 15 metros quadrados, eu acho que essa sala aqui. Mas eu tenho uma mesa grande, eu tenho uma mesa de 8 cadeiras, 1,40 m por 1,40 m, uma mesa quadrada, tá? Com 8 cadeiras. Não é uma sala tão pequenininha, né? Mas o que faz, assim, dar a impressão dessa sala aqui ser grande, né? Todo mundo chega aqui e diz, nossa, como é grande. O porquê? Por causa desse espelho. Eu tenho um espelho aqui de 1,40 de altura por 1,40. Também é um espelho quadrado aqui. E uma das questões dentro do Feng Shui é que na sala de jantar nós devemos ter um espelho, tá? Por quê? E não deve ser um espelho pequeno, porque ele tem que refletir todas as cadeiras e a mesa toda. Segundo alguns feng shuistas, quando o espelho está refletindo a mesa de jantar, quer dizer, o local da refeição, ali vai ter o quê? Vai dobrar a abundância, vai dobrar a amizade entre as pessoas, vai dobrar os laços familiares. Por quê? Existe todo um simbolismo através da sala de jantar. A sala de jantar é o local da união da família. E o que eu vejo muitas vezes que tem pessoas que têm a mesa, a sala de jantar e nunca usam. Gente, eu sei que a correria do dia a dia faz com que a gente às vezes esqueça desse local ou que a gente nem tenha tempo de usar esse espaço, né? Eu tenho aqui um espaço para 8 pessoas e nós somos em poucos aqui dentro de casa, mas eu sempre procuro usar, nem que seja para colocar 2 ou 3 lugares nesta mesa. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana nós fazemos as refeições aqui. Final de semana é sagrado, final de semana é sagrado. Nós usamos essa mesa para as refeições. Então, são feitas 3 refeições aqui no sábado, 3 refeições aqui no domingo. Eu nunca deixo esse local aqui sem ser utilizado. Lembrem, e como ele é um espaço para a união da família, para os laços familiares, para a união dentro dos relacionamentos, nós temos que utilizar esse espaço. E o espelho vem o quê? Vem dobrar, reforçando toda essa energia de união. Então vejam que colocar um espelho, se eu tivesse colocado um espelhinho redondo, como eu vejo em algumas casas, pequenininho em cima do aparador, ou do buffet ali da tua sala de jantar, ele, dependendo da mesa de jantar, ele não vai refletir a imagem de todas as pessoas. E tem que refletir a imagem de todas as pessoas. De tudo que está sentado em volta dessa mesa, tem que estar refletindo. Então, quer dizer, são 8 cadeiras, ele vai duplicar todas as cadeiras que estão aqui. Tá?
Gente, cuidem com espelhos muito quebrados. Como quebrados, Poliana? Aqueles espelhos que são decorados, né? Que quebram a imagem. Ou pequenos espelhos que vão fazendo recortes, tá? Se faz o recorte da pessoa, ou que o espelho não venha refletir a pessoa inteira, né? Corta a cabeça da pessoa para cima ou corta para baixo. Então, um espelho tem que fazer refletir a pessoa inteira, não apenas um pedaço da pessoa ou não refletir, que nem aqui no meu caso, numa sala de jantar. Se eu quero fazer essa ativação de dobrar esta energia, é por isso que eu coloquei esse espelho grande aqui, ele tem que fazer o quê? Alcançar tudo. Tá? Digamos, se eu tivesse colocado um espelho pequeno aqui, ele não iria alcançar todas as cadeiras, então estou fazendo só a metade. Cuidem, gente, com espelhos. Então era preferível nem colocar. Ou eu coloco um espelho grande que venha fazer tudo isso, refletir todas as cadeiras e todas as pessoas que podem supostamente estarem sentadas ali, ou eu não coloco. Outro caso, segundo caso, aonde que nós podemos usar espelhos? Para fazer a correção de áreas faltantes. E também, gente, ele deve ter uma proporção. Ok? Não adianta eu colocar lá bolotinhas de espelho em cima, ele não está ampliando nada, tá, gente? O espelho tem que ter uma proporção para dar aquela questão de o quê? De ampliar o espaço. O espelho serve para ampliação, para duplicar as coisas, para aumentar as coisas. Então, se eu tenho uma área faltante, naquela parede da área faltante eu posso colocar um espelho ali, então, e esse espelho tem que ser proporcional, tá? Vamos fazer uma proporção ali. Digamos que eu tenho, suponhamos que eu tenho 2 metros de parede, tá? 2 por 2 de altura, suponhamos que fosse 2 de altura, ou 3 de altura, então eu tenho 6 metros quadrados de parede. Eu não vou colocar um espelhinho ali de 20 e 30 centímetros, que eu não estou ampliando. Eu tenho que fazer uma certa proporção, tá? Então, ó, conforme o tamanho da parede. Qual é o tamanho, Poliana? É uma proporção. Ele não pode ser muito pequenininho, tá? Mas ele tem que dar pelo menos 1/3 da parede. Gente, 1/3. Então, se eu tenho lá 6 metros quadrados, eu tenho que ter 6 metros quadrados, eu tenho que ter um espelho de 2 metros quadrados. Observem essa proporção de 1/3 para poder fazer alguma correção. Se eu coloco espelhos pequenininhos, eu não vou fazer correção nenhuma. Então, 1/3, e existe uma lógica aqui, 1/3 da tua parede. Então, isso em metragem quadrada. Então, se a minha parede tinha 6 metros quadrados, eu tenho 1/3, seria 2 metros quadrados. Ok, gente? Então, essa é a proporção de 1/3. Para poder fazer correção de áreas faltantes. Senão, você tem a outra opção de você poder colocar o quê? As bolinhas, as bolas de cristal multifacetado que vão refletir também o espaço. E elas devem ser colocadas numa distância de 1 metro para poder fazer essa reflexão. 1 metro entre elas, 1 metro entre elas, para poder fazer essa correção. Então, lá digamos que eu tenho 3 metros de parede, né? Aqui daí então você só conta o comprimento dela, né? Não precisa fazer a metragem quadrada, só o comprimento dela, você vai dizer, a cada 1 metro, né? Eu vou colocar uma bolinha de cristal. Espero ter explicado bem claro como que nós podemos usar o espelho nessa correção de área faltante. O espelho também, quando nós temos o quê? Queremos duplicar a nossa questão familiar, nossa questão de relacionamentos que se vem através da mesa de jantar. Outra questão que se usa o espelho é na cozinha, certo, gente? Muitas pessoas duplicam a chama do fogo financeiro, colocando o quê? Um espelho atrás. Então, eles colocam só uma tarja de espelho, né? Colocam uma tarja só para refletir ali. Alguns fechuistas dizem que essa é uma correção
para refletir só a chama, tá? Eu costumo dizer que daí você também, quando vai refletir o quê? Só essa parte aqui do cozinheiro. Eu acho que, no meu ver, no meu entender, se você coloca um espelho para ampliar a chama do fogo financeiro, você tem que colocar um espelho que venha refletir você de corpo aqui, então, até a tua cabeça. Então, você tem que cuidar da altura, né? Não vai colocar um espelho aqui que venha cortar aqui. Tem que ser um espelho que vai refletir, além do fogo, o cozinheiro, tá? Porque senão você só tá fazendo um corte, aí fica naquela questão de apenas um corte, que muitos feng-shuistas dizem que o espelho não deve mostrar apenas uma parte do corpo da pessoa ou a pessoa cortada. Não? Aqueles espelhinhos, eu vou colocar depois um exemplo aqui de espelhinhos que mostram a imagem cortada, né? Ou aqueles espelhos decorativos. Outra questão que nós podemos fazer, então, é essa na questão do fogão. Então, refletir o fogo, tá? As bocas do fogão ali, né? E até a altura da pessoa, né? Da cabeça da pessoa, um pouquinho para cima, né? Não vou cortar a cabeça da pessoa. Outra questão que nós usamos o espelho, porque por isso que ele é um coringa, porque ele pode ser usado em várias questões, tá? Quando você tem a porta de entrada e se depara com uma parede. Então você coloca um espelho ali, porque o espelho o quê? Vai fazer o quê? Ampliar o local. Então não fica aquela coisa assim. Abri a porta de entrada da casa, isso também serve para o quarto às vezes, né? Porque tem quartos que você abre e já dá com uma parede ou com um armário. Coloca um espelho ali, porque vai fazer o quê? Ampliar. Lembrando que não é um espelho pequenininho, não adianta colocar um espelho pequenininho, veja a proporção, né? De 1/3 em cima disso. Gente, outro local para se colocar um espelho que eu acho muito bacana, tá? É em locais que você precisa da posição de controle. Você coloca um espelho ali, tá? Digamos que a tua cama não tá na posição de controle. Você vai colocar um espelho que não venha refletir você deitada. O espelho não pode refletir, por isso que falam tanto dessa questão, não tenha espelho no quarto. Não é não tenha espelho no quarto, é não tenha espelho no quarto refletindo você dormindo, tá? Mas em posição de comando ali, se você colocar um espelho que não venha refletir a tua cama, você tem essa posição de controle, ou posição de comando, como algumas pessoas dizem. Isso também pode ser feito na tua mesa de trabalho, para você, que às vezes você tá de costa para a porta, então você coloca um espelho ali, e aí esse espelho pode te refletir. Você olha para o espelho e você vê o que vem atrás, que nem aqui. Eu tô aqui, tô olhando para frente, mas o quê? O espelho tá me mostrando o que pode vir por trás. Essa é a questão que você vai ter o quê? O controle da posição de comando. Espelhos são maravilhosos, mas nós temos que cuidar qual é a imagem que o espelho está refletindo. Lembrem que o espelho o quê? Ele duplica aquela imagem. Se ele duplica aquela imagem, se o teu espelho está refletindo bagunça, sujeira, desordem, tudo que ele está refletindo, ele vai duplicar. Então, se ele está duplicando sujeira, ele vai aumentar a sujeira da tua casa. Isso simbolicamente, mas isso é uma verdade, gente. Ter um espelho, o espelho tem que refletir algo bonito, não coisas sujas, bagunçadas, com falta de cuidado. Então, nós temos que cuidar muito com o espelho. Os espelhos são o coringa do Feng Shui. Eles ampliam espaços, eles duplicam tudo aquilo que a gente quer de melhor na nossa vida, mas tem que ser cuidados. E a limpeza com esse espelho também, gente. O espelho tem que estar sempre muito bem limpo. Vamos ter espelho em casa,
se nós tivermos o quê? Condições de ter espelhos grandes, condições de ter o quê? A limpeza desse espelho constante e que esse espelho venha refletir o quê? Uma imagem bonita. Tá? Quando você olha para ele, ele está refletindo o quê? Uma imagem bonita, que nem uma mesa de jantar muito bem arrumada, um local onde a gente venha ter o quê? Encontros felizes. Esse espaço aqui é muito festivo, é muito alegre. Sempre que nós podemos ter encontro entre amigos e familiares aqui, tudo fica o quê? Maior. Por quê? Porque o espelho está refletindo. Vou fazer um convite para vocês, donas de casa, se estiverem gostando. Isso aqui é uma comunidade para donas de casas que querem aplicar o Feng Shui na sua casa e entender de uma forma leve o que é o Feng Shui, sem dramas, sem complicações. Aqui é o lugar para a gente trocar ideia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.